Esse vídeo aqui é uma continuação do outro, que eu intitulei Somos a única espécie que sabe que vai morrer, porque o vídeo foi interrompido, eu não consegui finalizar, tocou aqui o alarme e o vídeo acabou, né? Então eu vou continuar aqui, eu vou reler o parágrafo. No outro vídeo eu fiz mais comentários do que li, e agora eu vou ler, tá bom? Em Homero, sempre que alguém toma uma decisão, isso acontece com a intervenção de alguma divindade. Ainda muito próximos da natureza, mesmo com sua sofisticada cultura, eles não acreditavam possuir em sua alma a origem das suas próprias forças. A gente falou um pouquinho antes, né, uns 2 vídeos atrás, que não tinha essa ideia, essa noção de vontade humana, né? Isso fica bem claro aqui, né? Para a epopeia, o ser humano é indeterminado, porque é o resultado estético de uma conformação dada pelos deuses, que são muitos e imprevisíveis. Por serem a expressão das forças da vida, não eram bons nem estáveis, eram temperamentais e múltiplos, e viviam em eterno conflito. Mesmo depois do pensamento antropológico de Sócrates, não haverá na Grécia a concepção de um indivíduo autônomo e responsável por seus atos. E foi aqui que o vídeo foi cortado, o anterior, né? Eu ia comentar que isso aqui é um pouco perigoso, né? Eu acho que isso ainda está muito presente na nossa cultura hoje, né? Não em relação aos deuses, mas em relação a poderes místicos no geral, né? Essa ideia de que não fui eu, foi o demônio, sei lá, estava possuído, foi a vontade de Deus, né? E não é bem assim, né? O perigo disso é a pessoa não se responsabilizar, né? Vai ter sempre uma justificativa. Isso é complicado, né? Porque enquanto pessoas pensantes, autônomas, a gente deve se responsabilizar por nossos atos, sentimentos, ações, por mais desagradáveis que sejam, né? Então não tinha essa ideia, né? Do indivíduo autônomo e responsável por seus atos. Senhor de si mesmo. Senhor de si mesmo, eu até grifei aqui, porque isso me leva à psicanálise, né? O Freud, o próprio Freud, Sigmund Freud, ele mesmo diz, ele se autodeclara aquele que trouxe a terceira ferida narcísica na humanidade, que foi a descoberta do inconsciente e a ideia de que nós, humanos, não somos senhor de nós mesmos. Existe algo que é inconsciente. Muitas forças inconscientes em nós que falam apesar da nossa consciência. O que casa certinho aqui com a ideia de que a consciência é a parte mais superficial do nosso psiquismo, né? Ainda é muito pouco, tem muito mais, né? E nisso vai se entrando aí essas explicações, deuses, mitos, enfim, né? Tem sempre algo que não está no nosso controle. Isso é uma das coisas mais difíceis das pessoas aceitarem, né? De uma forma geral, especialmente pensando numa lógica de cultura que a gente vive hoje, neoliberal, né? Enfim, só para complementar aqui, né? Casando as ideias. Assim como não haverá uma grande diferença ou distância entre o ser humano e a natureza, algo que eu comentei até no vídeo anterior, né? Que o humano ainda está muito ligado à natureza, né? O humano era parte da natureza, assim como as pedras, os rios, né? Enfim, é uma outra concepção de mundo. E assim, né? Até trazendo de novo, né, a ideia da cultura indígena, dos mitos indígenas, dos mitos africanos, né, que se perdeu aí nesse processo de colonização. Também é isso, né? A cultura indígena está muito ligada à natureza, né? Ainda é parte da natureza. A africana também, né? Aqui no Ocidente, que vem toda essa doideira aí, a gente vai se distanciando disso, né? A modernidade, a industrialização, enfim, né? O ser humano da epopeia jamais recorre a si mesmo quando precisa de força ou coragem, quando precisa de inteligência ou de beleza,
Mas esta exterioridade dos deuses, este mundo ordenado e claro, não está fora do mundo, como acontece com o Deus cristão. Ele é o próprio mundo, que ordenado de modo belo e harmônico, funciona como filtro que separa o humano das forças excessivas, ao inconsciente aí, e violentas da natureza, né? Aqui o ser humano, como parte da natureza, ele possui também aí o seu excesso, sua paixão, sua violência, né? E a gente pode fazer aí um paralelo, uma analogia com o inconsciente da psicanálise, né? De casa muito bem. Em outras palavras, o si mesmo, que o grego começa a vislumbrar, mas do qual ainda não tem consciência, é um si mesmo que está fora, que habita a exterioridade. Olha só, vamos tentar desenhar essa imagem, né? Não existe um mundo interno, talvez. Não existe o eu mesmo, né? O Rodrigo aqui, o subjetivo, né? O indivíduo, né? O que existe são pessoas, humanos, que fazem parte da natureza e, de certa forma, tem esse diálogo orgânico, mais uma vez, né? Entre natureza e o eu, sem uma consciência de um eu ainda. É muito louco pensar isso, né? Porque para nós parece meio óbvio. Mas como eu já falei anteriormente, né? Às vezes a gente precisa fazer um exercício de imaginação para tentar entender o que está sendo dito aqui. Enquanto isso, né? De alguma forma também persiste na sociedade. Em muitos casos, né? Mas de uma forma geral a cultura já não é assim, né? Mas há fragmentos que a gente vê por aí. Ao ser instigado pela epopeia a ser semelhante a algum deus, olha só como vai desenhando as coisas diferentes, né? Eu falei do espelho, né? Da criação do deus como quase como uma explicação para o psiquismo humano. Agora a ideia de que a epopeia instiga o humano a ser semelhante a algum deus. Olha só, a identificação, a projeção, o ideal de eu, né? O ser humano homérico encontra uma gama muito vasta de possibilidades, que faz com que o espelho subjetivo deste, que começa a se tornar indivíduo, olha só, seja extremamente sofisticado e singular. Agora, importa o indivíduo. Demos mais um salto. Acabei de falar um pouquinho lá atrás, uns minutinhos atrás, não tinha ideia de indivíduo. Agora, o que importa é o indivíduo. O diferenciado. Agora, cada ser humano busca, pessoalmente, uma relação com os deuses que o diferencie, que o identifique a identificação. Busca honra e vitória. Busca ser cantado pelas gerações futuras. Olha só, essa ideia da identificação é muito interessante, né? Se espera, então, que o humano ele tente se igualar a algum deus, né? Se identifique, né? Geralmente, no senso comum, a gente entende que a identificação é quando a gente encontra um semelhante. Mais ou menos, né? Não é bem por aí. Né? A gente deposita no outro expectativas nossas, que tem a ver com a gente, mas não tem tanto necessariamente a ver com o outro às vezes. Né? Pra gente pensar aí. Ele busca honra e vitória, busca ser cantado pelas gerações futuras. Grandiosas expectativas, né? O heroísmo, a coragem, a beleza e a força, a bravura, a vitória, a eterna superação de si, a submissão aos deuses são cantados como valores supremos. Falei no outro vídeo que não existia muito essa ideia de submissão, de obediência. Talvez, né? Talvez obediência e submissão sejam pontos diferentes para se pensar aqui, né? Porque essa submissão, ela depende de uma identificação. Então tem algo ali depositado nesse Deus
que é entendido como uma espécie de modelo, né? Um modelo ao qual eu me submeto porque me identifico. Olha como é um pouco narcísico isso, né? Um pouco. A ideia de eu, como princípio de ação, como vimos, ainda não estava presente. A epopeia faz nascer explicitamente um conceito de ser humano. Por isso, é um modo de subjetivação. Ponto importantíssimo. A epopeia é um modo de subjetivação. Tudo que eu tenho tentado dizer, que a gente está lendo aqui, tentando construir o pensamento aqui, ganhou agora uma palavra-chave. Né? Nesse momento, aqui, histórico, a epopeia serve como uma forma de subjetivar, né? De representar o humano, suas emoções. Né? Identificação de novo. Concebido como uma força entre as outras, o ser humano é pequeno, frágil, como uma folha ao vento, mas pode ser aparentado aos deuses quando se filia a eles, quando os honra e aí alimenta. Interessante, oferendas. Oferendas, a gente falou aí sobre cultura africana, né? Religião africana. Né? Não é só lá que tem, não. Aliás, todas as religiões têm oferendas, se você parar pra pensar. A intensificação das forças pode acontecer e o ser humano pode se tornar muito forte, muito belo, muito sábio. Mas isso acontece a partir de fora. Assim como é a partir de fora que acontece a ordenação subjetiva, o querer e seus limites estão sempre localizados na exterioridade. Vou fechar aqui, já deu. Eu gosto muito dessa parte do livro aqui, começa a falar sobre a mitologia, os gregos, a tragédia logo mais, agora a epopeia, né? É muito rico, né? Você vê como, apesar de parecer tão distante, né? Mitologia grega, Grécia Antiga, está muito presente na nossa cultura, muito presente na nossa subjetividade, né? E hoje a gente pode enriquecer ainda mais. Vou bater aqui na tecla, a gente se aproximar mais da mitologia africana, da mitologia indígena, a gente se aprofundar mais nas nossas raízes também, né? Que não é só na Grécia, né? Até porque os índios estão mais próximos da gente, os indígenas estão mais próximos da gente do que os gregos, né? De muitas formas. Então, uma espécie que sabe, Viviane Mosé. A gente volta logo mais. Se cuidem e até a próxima.